que um financiamento, ele mesmo aprovado, ele pode demorar para ser pago lá para o dono do imóvel. Você sabe disso? Muitas pessoas acreditam que depois que o crédito do comprador está aprovado, o financiamento já vai liberar para o vendedor. Mas não é assim que funciona. Ele precisa seguir algumas etapas. E atualmente, algumas linhas de financiamentos da Caixa Econômica, elas estão tendo uma demora um pouquinho maior do que o normal. Por quê? Porque algumas dessas linhas de financiamentos estão com recursos escassos. Recursos que é dinheiro, né? O dinheiro não está totalmente disponível para liberar esse crédito. E aí acaba tendo alguma demora maior do que o previsto. E quem está vendendo, que está precisando daquele dinheiro, acaba ficando frustrado, acaba tendo problemas com algum credor, e isso precisa ser antecipado antes do negócio acontecer. Então, a gente sempre está levando essa informação para o nosso cliente para que seja feito o negócio, entendendo que o financiamento, mesmo estando aprovado, mesmo a documentação estando regular, depende de um tempo que não depende apenas nem do corretor, nem do comprador, muito menos do dono do imóvel. Como que funciona o processo? Então, a primeira parte é a aprovação de crédito de quem está comprando, tá? Depois disso, é a análise documental. Toda essa análise é feita, mas ela é feita de forma rápida, porque são documentos simples e fáceis de ser analisados. Depois disso, vem a avaliação do imóvel, onde aquele engenheiro lá da Caixa passa no imóvel para entender se o imóvel ele está apto ou não para ser garantia de um financiamento. Depois disso, vem a emissão do contrato. Depois da emissão do contrato, que é a minuta de financiamento, né? Que tem o mesmo valor de uma escritura pública, vem as assinaturas, tanto de comprador quanto de vendedor. Depois vai para o cartório. E somente depois é que o dono do imóvel vai receber, depois que essa minuta de financiamento já tenha sido transferida para o comprador do imóvel. Mas, durante esse processo, existem algumas barreiras, como, por exemplo, as linhas de crédito hoje do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 2, que a Caixa Econômica não está tendo disponibilidade a todo momento desses recursos. E aí que vem o grande problema. Existem processos de financiamentos dessa linha faixa 2 de imóvel usado que estão na fila aguardando esse recurso há mais de 4 meses. E isso significa que nós temos aí um proprietário, dois, três, frustrado, com contas para pagar se estava dependendo desse dinheiro, e às vezes até culpando o comprador do imóvel, que o comprador não está conseguindo crédito, ou então culpando o corretor que vendeu, porque não está conseguindo crédito. Então, na hora de vender um imóvel, você que aí tem um imóvel para venda, na hora de vender um imóvel, você tem que ter a informação de que o teu imóvel está sendo vendido via financiamento, que quem está comprando depende que o banco libere esse financiamento e que esse financiamento tenha uma previsibilidade de finalização, mas que não existe uma garantia da data correta dessa liberação. Então, vendeu o imóvel e vai depender de um financiamento, precisa estar com todas as informações. Essa linha de crédito tem dinheiro para disponibilizar na hora ou ainda vai ficar nessa fila, nessa esteira, aguardando os recursos do banco? Primeira informação é essa. A segunda informação é onde mais esse processo pode parar que possa atrasar o dinheiro que vai vir dessa venda. Então, a gente tem também a questão de não passar na engenharia, por exemplo, que é lá na segunda ou terceira fase. Se o engenheiro da Caixa vai lá no teu imóvel e tem algo que pode interferir na garantia do bem, pode acontecer de travar nesse momento. Pode também você ter uma trava quando vai para o cartório. Lá no cartório vai ser feita toda a análise da documentação, mesmo tendo passado pelo crivo da Caixa, toda a análise do correspondente Caixa,
Ainda pode acontecer de passar algum dado do imóvel, algum dado documental que não foi percebido e chega lá no cartório, lá no registro de imóveis, e o registro de imóveis perceber. Então, é muito comum que seja necessário fazer uma ressalva no contrato de financiamento, é muito comum que seja necessário incluir algum documento que faltou, e aí isso vai trazendo uma demora na liberação do dinheiro para o vendedor do imóvel. Outra trava também que pode acontecer é a parte da documentação, tanto de vendedor quanto de comprador, como de imóvel. Por exemplo, uma documentação de imóvel que às vezes parece boba, não tem o número predial lá na tua matrícula, ou então não tem a inscrição municipal lá na tua matrícula. Esse dado é importante, por quê? Porque a Caixa tem que ter certeza que o bem que ela está pegando como garantia de um financiamento, esse bem, ele vai ser um bem que vai servir como garantia. Imaginamos assim: a pessoa que está comprando venha a não pagar esse financiamento. A Caixa vai ter que retomar esse imóvel. O imóvel está com a documentação certa? O que é a documentação certa? Matrícula, contendo os mesmos dados que os documentos da prefeitura têm, nome de comprador, nome de vendedor, nome de rua, bairro, inscrição municipal. Então, alguns itens que são obrigatórios estar na matrícula do imóvel, que às vezes não estão. Então, isso também pode acontecer de o financiamento ficar travado e atrasar lá o recebimento do vendedor. Então, o mito é: vendi o meu imóvel pela Caixa, vendi o meu imóvel por qualquer outra instituição financeira, beleza, já vou receber o dinheiro. Não. Vai passar por todo esse processo. E quando esse processo for concluído, daí é que o dinheiro vai ser creditado na conta do dono do imóvel. E muitos também vêm com a possibilidade de: posso depositar esse dinheiro da venda lá na conta da minha filha, do meu pai, do meu irmão? O banco só libera o dinheiro na conta do dono do imóvel. Então, se você pensa: eu vou vender e eu não quero que o dinheiro passe pela minha conta, negativo. Quando você faz um financiamento, teu imóvel está sendo vendido com o financiamento, o dinheiro sim precisa cair na sua conta. Isso é uma garantia que a Caixa não está correndo risco de pagar o imóvel para uma pessoa que não é a dona real do imóvel. Então, está na matrícula o seu nome, é somente no seu nome que esse dinheiro vai ser disponibilizado. Então, o que eu deixo para você aqui hoje? Se você quer comprar, vender um imóvel, tem que pensar que isso é uma das maiores decisões financeiras da sua vida e que ela precisa já ter as informações corretas. Vendeu, você tem que ter uma previsibilidade de tempo que esse dinheiro vai demorar para cair lá na sua conta. E quando você tem a informação correta em qual linha de financiamento que o seu imóvel está se encaixando, você já pode fazer uma pergunta lá para o teu correspondente bancário ou para o teu corretor. Essa modalidade de financiamento tem crédito disponível? Tem dinheiro, recursos disponíveis? Qual é o prazo médio para que esse financiamento conclua e eu receba? Dentro desse prazo médio, você se provisiona para uns dias a mais. Porque eu sempre falo para o nosso cliente: é muito melhor você receber antes do combinado do que você receber depois do prazo combinado. E ter em mente que o banco não pode prometer nada. Tudo depende de como está o andamento dos recursos para aquela data, para aquele momento, e se naquele momento está disponível, porque existem mudanças que acontecem quase que todos os dias. E dentro dessa mudança, o teu financiamento pode estar incluso. Então, coerência, cautela, não compromete o teu dinheiro antes de você estar com o seu dinheiro lá na sua conta.